E aí meu pai ia para os ribeirinhos e eu ia muito, né? Então, como eu cantava, né? Então eu cantava, meu pai pregava, minha mãe orava, né? Era uma família de missionários. Era aí uma fazer a família de missão. missionários, né? Minha mãe aconselhava as senhoras, entendeu? Minha mãe ensinava algumas pessoas a ler, né? Porque como ela era professora, legal. né? Então, assim, muita bênção. Nós vivemos assim muito milagre. Deus usava muito meu pai, né? Para falar com as pessoas. Ele ganhou muitas vidas para Jesus, muitos macumbeiros, feiticeiros, muitos mesmo. E ele era mesmo um evangelista nato, entendeu? Uau. Ele tinha uma facilidade para falar de Jesus, entendeu? E pronto, eu lembro que numa dessas viagens, né, eu vivi muitos milagres. Era a época da seca, então não estava dando peixe em lugar nenhum. E tinha acabado toda a nossa despesa, né? E aí eu lembro que o meu pai estava lá, nossa, estou preocupado, nós não temos nada mais para o almoço. Vocês ficavam no barco? No barco, né? no barco. E nós não temos mais nada para comer, né, e tal, já acabou. Porque nós levávamos a nossa despesa, mas chegava lá, a gente dividia. Dividir, né? Porque as Você já pessoas vivia eram... isso, né? De dividir também, sim, né? as pessoas eram muito pobres, né, financeiramente, né? Então, a gente não ficava lá se sentindo bem, a gente comendo e eles não. Então, a gente dividia tudo, né? Mas Deus sempre supria, Deus sempre nos surpreendia. Eu lembro que uma vez, nesse dia que meu pai falou, né, que foi muito emocionante. Eu vou chorar algumas vezes, viu? Vai lembrando, porque Jesus é demais. É. E aí, eu lembro que meu pai estava tão preocupado que a gente não tinha mais almoço, né, no barco. E aí, eu falei, eu levantava todo dia de manhã, né, e eu andava na praia para orar, né, tirar meu tempo a sós com Deus, né, e tudo. E eu lembro que nesse dia que não tinha mesmo, não tinha nada, eu levantei, não estava pegando peixe, nada, porque era a época da seca, entendeu? Então, não vinha os peixes, entendeu? Porque meu pai pescava, né, também, né, nas viagens, mas não pegava nada. E aí eu lembro que eu saí, né, de manhã, umas 7h30, para orar e tirar meu tempo a sós com Deus, né, e fui andando assim na praia. E quando eu olhei assim, tinha um peixe enorme na praia. Nossa. Era um tucunaré, que é um peixe assim muito... É um peixe mais caro lá na minha cidade, né? Porque é um peixe mais fino, Suculento, né? Entendeu? Que as pessoas preferem mais. É um peixe caro, entendeu? E aquele tucunaré assim, na praia, né? Ainda estava assim vivo. Uau. E eu lembro que eu comecei a gritar, né? O meu pai, ele achou que tinha acontecido alguma coisa e ele foi correndo. Eu falei, olha, tem um peixe aqui. E ele foi, né? E pegou, e era enorme o peixe, entendeu? Deu para vários dias, né? Uau. E eu vi que Deus Provisão colocou de aquele Deus, peixe Deus. lá, entendeu? Eu sei que é um testemunho, né, pequeno, mas isso foi muito forte para minha vivendo vida. ali é Porque- sobrenatural mesmo, Sim, né? porque na verdade eles tinham pescado já à noite, não pegaram nada, entendeu? Como Tá a igual pesca, Pedro, né? Pescou a noite toda, né? Jesus não me mandou ir para outro lado, né? Eu que fui, né? E enquanto você tá falando aí do seu pai, contando as histórias, eu tô aqui lembrando realmente de Pedro, né? Porque seu pai era pescador, Sim, né? era pescador. E depois se tornou pescador de homens. Sim, Glória e eu a fui Deus. pro outro lado do barco e tinha o peixe lá, Glória né? a Deus. E assim, foi muito edificante, né, para minha fé, né? Porque eu comecei a ver os milagres de Deus, né? Pronto, e essa foi a minha infância, né? Vim de uma família muito pobre, muito humilde. E eu vendo, né, o Senhor operar, né, os milagres de conversão, de cura, vidas sendo transformadas, né, e tal. Eu fui sentindo o desejo de também fazer a obra do Senhor, né? Isso. E eu queria fazer, né? Queria estar, né? Em todos os lugares, né? Que a igreja permitia estar, né? Em todas as viagens, né? E tudo, né? Então, eu sempre fui muito envolvida mesmo na igreja, né? E nós tínhamos orações, tínhamos cultos quase todos os dias, né? Células e acampamentos, né? E tínhamos pessoas que nos discipulavam, né? Então, eu tive uma
Eu falo para minhas filhas hoje que eu tive uma juventude assim muito abençoada por Glória a Deus. Deus. Eu não me arrependo do tempo que eu fui jovem, que eu vivi para o Senhor, Amém. entendeu? E eu não me arrependo. Eu não sou uma pessoa frustrada Glória a porque Deus. eu não vivi a minha juventude, não. Eu vivi, sim, a minha juventude. Eu fiz aquilo que eu tinha desejo, que era servir o Senhor. E eu pude fazer isso, para a glória de Deus. E quando que né? você sentiu esse chamado missionário para a sua vida? Porque até então você ia junto com os seus pais, né? Mas como a Kelly até falou agora, uma coisa é aquilo que seus pais vivem, outra coisa é aquilo que você vive, né? E quando que você sentiu esse chamado para você? Porque depois você foi fazer também, você fez escola de missões, Sim, né? sim. Fiz Jocum. Fez Jocum. Depois eu fiz outra escola, que é o Betel Brasileiro, que é um seminário que tem na Paraíba, ele tem em São Paulo também. Ok. Eles foram lá em Santarém dar uns cursos para gente de liderança cristã, missiologia, né, e tudo. E eu fiz. Eu comecei a sentir o desejo de realmente ser uma missionária nessas viagens, né, com meu pai, né. Você foi tomando gosto, né? Fui tomando Por aqui. gosto, né, e tudo, né. E aí, eu acho que eu já tinha uns 18, 19 anos, foi um pastor da missão Jocum, lá em Santarém, foi dar um treinamento para nós. E ele falou muito dos ribeirinhos, das tribos de índios. E eu fiquei, assim, apaixonada, né, pelos índios, né? E eu comecei a sentir o desejo, né, de ir, de fazer esse seminário, né, e tudo, né? E eu comecei a orar, né? E minha mãe não apoiava muito, né? Porque o sonho da minha mãe era que eu fizesse uma faculdade, né? Que eu fosse alguém na vida, né? E eu sou, né? Glória a Jesus. Você é a única mulher, não? Eu sou a única única mulher. São 5 homens na minha Uau! casa. Eu sou a única mulher e sou a caçula. Nossa, então com certeza ela queria ali uma Sim. coisa diferente para você, né? Sim. E aí... mas pronto, ela me liberou, né? E eu fui para Jocum, né? Muita dificuldade, né? Muito. Foi assim... uma guerra mesmo, né? Porque meus pais não tinham condições de me patrocinar, né? Na época, acho que era meio salário mínimo, era muito dinheiro para você fazer a escola, né? Mas Deus, assim, preparou irmãos amados que me abençoaram o tempo que eu fiquei lá. E Demorou muito, Cida? Quanto tempo é o... o curso que eu fiz de ETED e discipulado foram 6 meses. Ok. Depois eu fiz alguns cursos paralelos lá, porque depois que eu terminei a ETED, eu voltei, mas depois eu voltei para a Jocum para trabalhar com a Jocum, com ribeirinhos e tribos de índio, 2 tribos de índio, né? E Deus levantou mantenedores, né? O tempo que eu estive lá, né? Para pagar o curso. Depois que você volta para a Jocum, aí você não precisa mais pagar, né? E No caso, você foi servir, né? fui servir. E aí eu fui, né? E minha mãe fala para as meninas até hoje, sua mãe saiu daqui com 5 conto, acho que era conto na época, 5 reais, tipo 5 euros. Muito pouco, né? Muito pouco, né? É fé mesmo, né? Mas eu tinha tanto desejo de ir que eu não me importava, entendeu? E eu fiquei na Jocum, né? E depois eu voltei para minha cidade, continuei orando, né? E eu senti assim que Deus queria que eu desse um tempo lá, né, para Jocum, né? E através da Jocum, né? Aí eu voltei, foi em Manaus, né? E aí eu fui participar da equipe do barco da Jocum, que é um barco grande que viaja nas comunidades ribeirinhas. Como eu já tinha essa facilidade, porque eu já tinha ido muitas vezes com Já meu pai. sabia como era, então, me colocaram na equipe do barco, né? Que era do pastor Mário, pastora Jaciara, né? E fazíamos essas viagens, né? De dar suporte para os missionários que estavam nessas comunidades. Ah, ok. Eu fiquei 2 anos, acho que 2 anos praticamente no barco, né, dando suporte para esses missionários. Nós íamos lá,
via o que estava faltando, levávamos, né? Você não trabalhava com as pessoas propriamente dito? Você Não, nós trabalhava... fazíamos os cultos. Dos dias Ok. que nós estávamos lá, nós fazíamos cultos, entendeu? Evangelizava. Evangelizávamos Ok, tudo. ok. Tipo assim, a gente ficava 3, 4 dias em cada comunidade. Entendi. A gente não voltava a gente ficava o ano inteiro, a gente voltava só em janeiro para Jocum. Ficava um ano. Sim, nós íamos até uma cidade mais próximo para fazer compras, né, para suprir essas necessidades, mas não voltávamos para a base, que era em Manaus, né? E nós visitávamos essas comunidades, né, dando suporte para esses missionários, né, levando alimento, né, o que eles precisassem, algum tipo de remédio, né, e tudo. E nós visitamos 2 tribos de índios. Visitamos mais, mas as 2 tribos de índio que eu fiquei um tempo foi a tribo Sateré-Maué e a tribo Palmari, Uau. que é bem mesmo no mato. Você viaja 12 dias de barco. Meu Deus. 12 dias de barco, depois você caminha dentro da mata para chegar lá 9 horas a pé. Meu Deus. Quando está Uau. seco. Quando está Com chuva. cheio o rio, você vai de canoa, né? Entendi. Mas na época que nós fomos, estava seco o rio, então a gente tinha que caminhar mesmo, né?